Bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Marcela Mafra e aqui nesse canal a gente fala sobre Fátima, sobre a mensagem de Fátima, sobre o que Nossa Senhora pediu aos três pastorinhos, sobre a continuação que é feita, em Medjugorje, nas outras aparições, em correlacionados com Fátima. Nós trazemos aqui hoje a mensagem do dia 13 de maio e eu vou ler e vou ao mesmo tempo explicar para vocês. Eu vou ler esse livro, que foi o primeiro livro que a irmã Lúcia escreveu a pedido do senhor bispo. E aí aqui ela relata várias coisas, tem outros documentos, mas hoje eu vou trazer isso aqui para vocês. E senão o vídeo fica muito grande. Então aqui vai ter muito conteúdo. Se você já gostou, já se inscreve no canal. Segue a gente também no nosso Instagram, Família Mafra em Fátima. E acompanha aí que vai ter muito conteúdo legal para vocês, além do oracional, que a gente também vai trazer para vocês aí todo dia uma oração, a oração do São Terço, a escravidão, várias coisas legais. Então vamos aqui à mensagem de Fátima do dia 13 de maio, relatada pela irmã Lúcia. Dia 13 de maio de 1917, andando a brincar com a Jacinta e com Francisco no cimo da encosta da Cova da Iria, a fazer uma paredita em volta de uma moita, vimos de repente como que um relâmpago. Então eles relatam sempre, essa luz que Nossa Senhora vem como um relâmpago. É melhor irmos embora para casa, disse a meus primos que estão a fazer relâmpagos. Pode vir trovoada. Trovoada lá em Portugal, são os trovões. Pois sim, respondeu a Jacinta e o Francisco. E começamos então a descer a encosta, tocando as ovelhas em direção à estrada. Então, quando ela falou isso aqui, eles estavam ali onde é a Basílica Antiga, a Basílica Senhora do Rosário, aonde hoje encontram-se os três enterrados, o túmulo dos três. Então, aqui, esse local narrado no dia 13 de maio pela Lúcia, é o local onde tem hoje o altar da Basílica Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Ali que você chega lá em Fátima, tem uma basílica em cima, que é essa, que é a basílica mais antiga. Depois tem a capelinha, que é mais antiga que essa basílica. Essa basílica foi construída depois da capelinha. Então, é como se fosse assim. Aqui está a Basílica da Santíssima Trindade, que foi construída em 2007. Aqui está a capelinha, o local de pagar promessas, a vela, e em cima tem essa basílica que é a Senhora do Rosário, e o altar foi construído exatamente nesse local. A Lúcia foi lá identificar, e aí eles foram construindo as coisas. Então, o altar dessa basílica foi construído exatamente em cima, onde eles estavam brincando, construindo essa moita, em volta dessa moita, construindo a paredita, em volta da moita. E aí eles começaram, então aqui explica, ó. Então a basílica tá aqui, Então você vai descendo as escadas da basílica e você chega à capelinha das aparições, que é onde Nossa Senhora apareceu. E começamos a descer a encosta, tocando as ovelhas em direção à estrada. Então ali era uma estrada. Ao chegar mais ou menos no meio da encosta, quase junto de uma azinheira grande que ali havia, vimos outro relâmpago. E damos alguns passos mais adiante, vimos sobre uma carrasqueira uma senhora, vestida toda de branco, mais brilhante que o sol, espargindo luz mais clara e mais intensa que um copo de cristal, cheio de água cristalina, atravessado pelos raios do sol mais ardente. Paramos, surpreendidos pela aparição. Estávamos tão perto, talvez a 1,5 metro de distância. Então, 1,5 metro de distância, mais ou menos. Então, Nossa Senhora nos disse: não tenhais medo, eu não vos faço mal. Então, é como assim, uma distância muito pequena, Nossa Senhora disse a eles. Esse local, essa carrasqueira onde elas poisou os pés, como eles dizem,
é onde vocês veem ali o esquife. Tem a capelinha, que foi lá também, porque pega aquela parte toda ali. Então, a Capelinha das Aparições é onde fazia parte ali de onde tinha essa carrasqueira. E exatamente onde tem aquela pilastra, onde fica o esquife de Nossa Senhora, aonde sobe o vidro. Quem já foi sabe, quem não foi e acompanha pela internet sabe, quem nunca foi agora vai ficar sabendo. Porque a gente está aqui para trazer muita informação para vocês, para Nossa Senhora ficar bem pertinho do coração de vocês. Então tem uma pilastra, aqui ó, essa aqui é a Basílica Senhora do Rosário que eu estava falando. É aqui que foi construído o altar, lá dentro e no altar que foi construído aqui onde eles estavam brincando. Eles desceram toda essa parte aqui que é a escadaria para chegar na capelinha. Eu estava dizendo do esquife, e aí tem uma pilastra aonde tem o esquife. Esse livro aqui, deixa eu ver se tem aqui. E aí, aonde fica a imagem peregrina, que ela sai ali, né, a cada dia 12, 13, para no andor, ó, a capelinha antiga. Tá vendo aqui onde tem essa carrasqueira? Então, é onde foi construída, é onde Nossa Senhora apareceu, que foi construído ali o lugar para pôr Nossa Senhora. Aqui não tem, mas eu coloco para vocês a imagem. Então, ali é onde foi se desfazendo, né, a carrasqueira depois das aparições, porque o povo foi arrancando tudo e levando tudo para casa. Não sei se eu não levaria, gente. Eu acho que em respeito não, mas dá uma vontade, né? Nossa Senhora pôs o pé lá e a gente não vai pegar e levar para casa. É difícil, eu não julgo não. Não tenhais medo, eu não vos faço mal, disse Nossa Senhora. E a Lúcia perguntou: de onde vós me é? Sou do céu. E o que é que vós me quer? Vim para vos pedir que venhais aqui 6 meses seguidos, no dia 13, a esta mesma hora. Depois vos direi quem sou e o que quero. Depois voltarei aqui ainda uma 7ª vez. Esta 7ª vez já foi em 16 de junho de 1921, nas vésperas da sua partida para o Colégio de Vilar, no Porto. Então a Lúcia estudou no Colégio de Vilar, no Porto. Então Nossa Senhora apareceu para ela no dia 16 de junho. É outra data que a gente tinha que comemorar, que a gente tinha que rezar e estar unido a Nossa Senhora. Dia 16 de junho de 1921, Nossa Senhora apareceu de novo para ela. Então foi aí 3, 4, 5 anos depois, né? Foi uma aparição com mensagem pessoal para a Lúcia, que por isso Lúcia não a revelou. Mas eu vou ver se nesse livro aqui ela diz alguma coisa sobre isso. Eu vou ler com vocês também. Só não reparem que minha menina desenhou aqui. Mas esse livro aqui é um livro do Carmelo de Coimbra, Um Caminho sob o Olhar de Maria, do Carmelo de Coimbra. E aí é a biografia da irmã Lúcia, sabe? Talvez aqui diga alguma coisa, depois eu conto para vocês, que eu ainda não consegui ler. Mas agora com esse material todo que eu estou trabalhando para vocês, com certeza vou trazer muitas coisas. Então, no dia 16 de junho, ela fez uma revelação. Não sei se ali naquele livro tem, mas não há documentos que eu tenha lido que tenha essa mensagem do dia 16 de junho de 1921. Então, a 7ª vez que Nossa Senhora voltaria lá, né, em Fátima, foi essa vez, tá? Que é a 7ª vez que ela voltaria. E aí a Lúcia pergunta para ela, diz para ela, ela fala, vim vos pedir, né, que vem aqui todo dia 13, no mesmo horário, que seria no caso meio-dia de lá, de Portugal. Depois voltaria aqui uma 7ª vez, que foi essa vez que ela voltou em junho. E aí a Lúcia vai e pergunta, já que ela era do céu, Lúcia vai e pergunta para ela assim, e eu também vou para o céu? Já a Lúcia era atrevidinha, né? Bem esperta. Aí Nossa Senhora responde para ela, sim, vai. E a Jacinta? Também. E o Francisco? Também. Mas tem de rezar muitos terços. E a gente observa que o temperamento do Francisco, se eu não me engano, depois eu vou falar sobre isso, mas eu acredito que o Francisco seja melancólico.
Então ele era uma criança calada, pacata, ele não se envolvia em briga. A Jacinta não, né? A Jacinta já era toda para frente, então a Jacinta envolvia em briga para ele. E quando Nossa Senhora fala isso, eu que já li, olha, tem esse livro aqui sobre a vida de Jacinta, a Lúcia fala muito sobre Jacinta nesses outros livros dela, da transformação de vida da Jacinta depois que Nossa Senhora apareceu. Aí fala assim, nossa, uma grande pecadora, só que ela só tinha 7 anos, né, gente? Ela morreu aos 9. Então a gente pensa assim, nossa, Nossa Senhora falou com um menino de 9 anos que ele tinha que rezar terço para ir para o céu. A Jacinta vai, ela logo respondeu. E se você analisa no nosso julgamento humano, a Lúcia era pacata, mas era de temperamento forte. Se eu não me engano, a Lúcia era colérica. Eu vou estudar isso e vou trazer para vocês. Mas a Jacinta parece que era sanguínea ou colérica. Eu acredito que a Jacinta era sanguínea. A Lúcia, ela se envolvia com as crianças, ela cuidava das crianças. Eu não sei o temperamento deles, gente, não estudei ainda. Mas eu sei que o Francisco era muito pacato. Então, se você humanamente vai analisar, você pensa assim, Nossa Senhora falar que o Francisco tem que rezar. Não falou para Jacinta rezar, já respondeu que ela vai para o céu. Não falou para Lúcia rezar, já respondeu que ela vai para o céu. Mas o Francisco tem que rezar. Então a gente às vezes acha que uma pessoa mais pacata, uma pessoa mais calada, é mais santa. E às vezes Deus sabe o que está no coração da pessoa mais do que a gente. A gente não sabe por que Nossa Senhora falou isso com Francisco, eu também não estou julgando. Eu estou aqui para trazer entendimento. Por exemplo, Padre Pio era super estourado, né? Então a gente não sabe como os desígnios de Deus diante do chamamento de cada um e o que Deus, né, tem como projeto de vida. Então Deus desejou que Francisco rezasse mais para se santificar, para poder ir para o céu. Também, mas tem que rezar muitos terços. Nossa Senhora não disse ele tem que rezar 3 terços, ela disse muitos terços. Lembrei-me então, disse a Lúcia, de perguntar por 2 raparigas que tinham morrido há pouco. Eram minhas amigas e estavam em minha casa a aprender as tecedeiras com a minha irmã mais velha, aqueles tear, né? Quando você vai visitar a casa dos pastorinhos, em especial a casa da Lúcia, tem o tear no quarto onde eles faziam, né? Ali com as lãs das ovelhas, ainda tem as ovelhas lá na casa dela. E aqui no canal vocês vão poder ver várias coisas disso, porque a gente tem tudo filmado. E aí muitas pessoas, a mãe da Lúcia era muito receptiva, então a casa dela estava sempre cheia e ela estava sempre ensinando, catequizando, trazendo filhas dos vizinhos para aprender coisas novas para poder trabalhar, punha as filhas para ensinar. A Lúcia mesmo ensinava coisas para as crianças. A Lúcia era catequista das crianças da Redondeza. E a mãe dela era muito ativa, né? Alguém ficava doente, eles chamavam a mãe da Lúcia. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre as famílias dos pastorinhos para vocês entenderem um pouco. Mas para entender dentro desse contexto aqui, que ela fala que as 2 amigas que faleceram frequentavam a casa dela e tinham aula com as irmãs dela, né? As irmãs mais velhas, que a Lúcia era a mais nova, né? Dos irmãos. E aí ela vai e pergunta: a Maria das Neves está no céu? Que é uma dessas meninas que tinha morrido. E a Nossa Senhora responde: sim, está. E a Amélia? Parece-me que ela devia ter uns 16 anos, a Lúcia fala. Que a Maria das Neves tinha 16 anos. E a Amélia? E aí Nossa Senhora responde: estará no purgatório até o fim do mundo. Então, Nossa Senhora já responde de imediato, assim, para ela que ela precisava se purificar de várias coisas, né? Então também outro desígnio, uma está no céu, a outra está ali no purgatório e vai ficar até o fim do mundo. Então a gente não sabe, né, os pecados que levaram ela, não cabe a nós também tentar buscar sobre isso. Cabe a nós tentarmos rezar por essas almas que estão no purgatório, que foi um dos convites de Nossa Senhora de Fátima. Rezar pelas almas do purgatório. A Jacinta foi assim, a Lúcia sempre fala da conversão dos pecadores e das almas do purgatório, lembrando de Jacinta, porque Jacinta se consumiu por essas almas. Parece-me que a Amélia tinha 18 a 20 anos, disse a Lúcia.
Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que ele quiser enviar-nos em ato de reparação pelos pecados com que ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? E aí a Jacinta e a Lúcia respondem: sim, queremos. E o Francisco responde em seguida: sim, queremos, sem saber do que ele estava respondendo, porque o Francisco, né, para quem sabe, Francisco não ouvia, para quem não sabe, o Francisco só via, né? Quando o anjo apareceu, o Francisco só via o anjo. Quando Nossa Senhora, todas as vezes que Nossa Senhora apareceu, o Francisco nunca ouviu, ele sempre viu. Teologicamente tem várias explicações, mas nenhuma aprofundada, porque só Deus sabe, né, os mistérios dele. Mas essa resposta de Nossa Senhora dizer: o Francisco precisa rezar muitos terços, então a Jacinta não se sentia autorizada em falar com Nossa Senhora, a Lúcia já era impulsionada a fazer perguntas. Então cada um tem um chamado. Aí a gente lembra de Santa Teresa d'Ávila, que fala das moradas, né? E dos níveis que a gente vai alcançando ali. Eu não acredito que é um nível de santidade, eu acredito, na verdade, que é mesmo uma missão, um chamado, porque todos nós somos iguais, nós vamos, cada um tentando reter e quebrar o seu pecado, se mortificando e se modificando para o chamado que Deus tem. Não existe ninguém perfeito, porque perfeito é só Deus. Então, todos nós temos o mesmo chamado, que é buscar a santidade, né? E essa busca só acaba quando a gente alcança o céu. E aí, eles respondem que sim, queremos. E aí Nossa Senhora diz: ides, pois, ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o nosso conforto. E aqui a gente vê, né, que Nossa Senhora, hoje em dia a gente vê muitos sacerdotes, muitas pessoas que pregam, falando que não precisa de sacrifício, que Jesus já veio, já fez o sacrifício. Nossos irmãos aí evangélicos, né, protestantes, eles dizem, evangélicos todos nós somos porque acreditamos no evangelho, protestantes, né? Dizem que não é necessário que façamos mais sacrifício, que o maior sacrifício já foi feito na cruz. Porém, precisamos reparar o coração de Jesus, porque há muitos sacrilégios sendo feitos, hoje em dia piorou, a gente está vendo muita coisa muito absurda acontecendo, e nós precisamos sim nos mortificarmos e reparar contra os pecados que são cometidos por outras pessoas, né? Porque se a gente não faz, quem acredita em outras coisas, né, como os nossos amigos aí que fazem as missas negras, essas coisas assim, acreditam mais que a gente, né? Por isso que eles fazem. Acreditam mais na Eucaristia, por isso que eles, né, acabam roubando a Eucaristia da missa. Então, é necessário fazer uma súplica pela conversão dos pecadores. São esses tipos de pecadores e todos nós somos pecadores, então todos nós precisamos de oração. Foi ao pronunciar estas palavras e depois ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Então, foi ao pronunciar essas palavras, a graça de Deus será o vosso conforto, que ela abriu pela primeira vez as mãos, comunicando-nos uma luz tão intensa como que reflexo que delas expedia, que penetrando-nos no peito e no mais íntimo da nossa alma, fazendo-nos ver a nós mesmos em Deus, que era essa luz mais claramente que nos vemos no melhor dos espelhos. Então, quando Nossa Senhora abriu as mãos, tinha um reflexo nas mãos dela, que expedia das mãos delas, que penetrava o peito dos pastorinhos, e no mais íntimo da alma, eles viam eles mesmos em Deus. A gente entra em um mistério de Garabandal. Quem não conhece, né, as aparições de Garabandal de 1960, lá na Espanha, numa vila na Espanha, algumas meninas, e a Conchita ainda vive, ela mora nos Estados Unidos, e ela fala sobre isso, né? Sobre uma das coisas que vão acontecer quando chegar, né, o anticristo, os fins dos tempos, vai ser que vai acontecer alguma coisa no mundo em que Deus vai revelar-se para nós, e cada um vai ver a sua vida como num filme, mas não é ficar vendo sua vida num filme. Ela fala como se fosse uma pausa
em tudo e você vai ver o seu reflexo em Deus. Eu acredito que é mais ou menos isso aqui. Olha como que estão interligadas as aparições, né? E aí ela fala que nós vamos ter conhecimento da gravidade de todos os nossos pecados e aí vai ser a última chance de conversão. Essa é uma das mensagens de Garabandal, um dos segredos ali de Garabandal que vai acontecer. E olha que interessante que eu, lendo aqui para vocês, é que eu tive esse insight aí de que tem tudo a ver com Garabandal. Porque foi isso que aconteceu com os pastorinhos. Olha que interessante, eu não tinha percebido isso. Então, por um impulso íntimo, também comunicado, caímos de joelhos e repetíamos intimamente: ó Santíssima Trindade, eu vos adoro. Meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento. Então, olha só, não tinha uma hóstia, tinha a luz que espargia da mão de Nossa Senhora e eles viam o reflexo deles como se eles estivessem ali com Deus, mas claro, eles não estavam vendo Deus porque eles não dariam conta, né? Então era um reflexo da presença de Deus ali. E eles caíram de joelhos e foram adorar a Deus, né? Não é adoração a Nossa Senhora, é adoração a Deus, né? Então, ó Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos adoro. Meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento. E eles já falaram do Santíssimo Sacramento. A Jacinta e o Francisco não comungavam. A Jacinta sofreu muito porque ela queria muito receber Jesus. Passados os primeiros momentos, Nossa Senhora acrescentou: rezem o terço todos os dias para alcançar a paz para o mundo e o fim da guerra. Então, Nossa Senhora já cita logo na primeira aparição a paz no mundo e o fim da guerra. Em seguida, começou-se a elevar serenamente, subindo em direção ao nascente, até desaparecer na imensidade da distância. A luz que a circundava ia como que abrindo um caminho no cerrado dos astros, motivo porque alguma vez nós dissemos que vimos abrir o céu. Parece-me que já expus por escrito sobre Jacinta ou numa carta que o medo que sentimos não foi propriamente de Nossa Senhora, mas sim da trovoada que supunhamos lá vir e dela, da trovoada, é que queríamos fugir. Então ela fala, deixa bem claro aqui que todas as vezes que eles deram entrevistas, né, que os bispos vieram, eles tiveram que responder, principalmente a Lúcia, que depois que eles morreram, ela ficou, né, sendo entrevistada várias vezes pelo bispo, pelo representante do Vaticano, ela sempre recebeu eles, né? E aí ela explicando aqui, documentando isso, que eles nunca sentiram medo de Nossa Senhora. Eles tinham medo, tiveram medo do relâmpago, né? E através desse barulho do relâmpago é que eles disseram, ficamos com medo. E aí algumas pessoas ali no jornal, né, que tem, quando você entra no santuário, tem uma parte ali no santuário que é só de informação, e ali tem jornais da época e tal, para vocês lerem. E em alguns jornais falam, os miúdos ficaram com medo e tal. Eles relataram, porque tem vários jornais, né, várias entrevistas que os jornalistas todos faziam. E aí não era isso, a Lúcia fez questão de explicar isso aqui, né? As aparições de Nossa Senhora não infundem medo ou temor, mas sim surpresa. Quando me perguntavam se tinha sentido e dizia que sim, referia-me ao medo que tinha tido dos relâmpagos e da trovoada que supunha vir próxima. E disto foi do que quisemos fugir, pois estávamos habituados a ver relâmpagos só quando trovejava. Os relâmpagos também não eram propriamente relâmpagos, mas sim o reflexo de uma luz que se aproximava. Por vermos esta luz é que dizíamos às vezes que víamos vir Nossa Senhora, mas propriamente Nossa Senhora só a distinguíamos nessa luz, quando já estava sobre a azinheira. Então eles viam a luz e só quando Nossa Senhora pousava ali na azinheira é que eles conseguiam ver que é a imagem dela. Antes eles só viam a luz.
O não sabermos explicar e querer evitar perguntas foi que deu lugar a que umas vezes dissemos que havíamos vir, outras que não. Quando dizíamos que sim, que havíamos vir, referíamos-nos a que víamos aproximar essa luz, que afinal era ela. E quando dizíamos que a não víamos vir, referíamos a que propriamente Nossa Senhora só a víamos quando já estava sobre a azinheira. Então, essa é a mensagem do dia 13 de maio. Espero que você tenha compreendido, tenha gostado do vídeo. Dá um like, compartilha com quem quer saber mais sobre Fátima. Acompanhe aqui que a gente vai colocar muito conteúdo legal para vocês. Muito momento oracional também. Se você tem um pedido de oração, deixa aqui nos comentários ou manda no direct lá no Instagram para a gente poder rezar por você também. Que Nossa Senhora de Fátima abençoe vocês.